Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Hoje estamos no capítulo 14 de Jó, na nossa leitura cronológica em 365 dias, em um ano. Estamos lendo a versão NAA. Capítulo 14 de Jó. A brevidade da vida. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo? Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número de seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que como trabalhador tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e darás ramos como as plantas novas. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira. E para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Versículo 13. Eu esperarei a minha mudança. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixaste um prazo e depois te lembrastes de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos. E até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Versículo 18. Tu destróis a esperança humana. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras, e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e a sua alma lamenta apenas por si mesma. O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam? Para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam de sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para que ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto a menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Versículo 17. O ímpio é atormentado todos os dias. Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que eu vi. O que os sábios anunciaram sem ocultar nada, tendo recebido dos pais deles, os quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram, prevalecem contra ele, como o rei preparado para a batalha, porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo.
Porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá sua riqueza, nem se estenderão seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéril e o fogo consumirá. As tendas do suborno concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Capítulo 16. A resposta de Jó. Um montão de palavras. Então Jó respondeu: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça, na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Versículo 7. Deus me esmagou. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixastes enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu, rangeu os dentes contra mim e, com o meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam, todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes. Arremete contra mim como um guerreiro. Costurarei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura minha oração. Versículo 18. A minha testemunha está no céu. Ó terra, não cubra o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus inimigos zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Capítulo 17. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provações. Versículo 3. Sou aquele em cujo rosto se cospe. Dá-me, ó Deus, um penhor, e se o meu fiador diante de ti, quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos. Tornar-me-ei com aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mão se torna cada vez mais forte. Mas voltem, todos vocês, e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Versículo 11. Onde está a minha esperança?
Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos. Os desejos do meu coração transformam a noite em dia. E dizem, a luz está perto das trevas. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova, você é o meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Oh, glória! Acabamos mais uma leitura e retornamos amanhã no capítulo 18 de Jó. Deus te abençoe.